O Vale dos Arrependidos. Um espírito estava prestes a nascer no mundo material. Um anjo que o estava instruindo decidiu conduzi-lo a um vale no submundo do plano espiritual, onde dezenas de milhares de espíritos se mantinham presos. Muitos não sabem, mas as almas que vivem nos mundos espirituais sempre se ligam uns aos outros pela afinidade de suas vibrações e de sua natureza. O espírito e o anjo chegaram a um vale desconhecido de muitos, conhecido como o Vale dos Espíritos Arrependidos, para onde vão as almas daqueles que viveram vidas superficiais, cometeram erros e não aproveitaram a sua encarnação. Ambos foram conversando com alguns desses espíritos. Um deles disse: "Desperdicei minha vida com a bebida, a boêmia, bares, futebol, churrascos e com falsos amigos. Todos eram meus amigos quando eu estava bem. Bebia e contava muitas piadas nos botecos da vida. Mas depois que contraí uma doença, todos se afastaram. No leito de morte, vi que desperdicei minha vida com frivolidades e depois que cheguei ao plano espiritual, tive uma forte sensação de tempo perdido." Outro espírito, de uma mulher, ainda chorosa, nos disse: "Sim, desperdicei minha encarnação tentando ajudar meu filho a ser alguém na vida. Eu não percebi que fazia isso porque me sentia carente e sozinha. No fundo, queria que ele ficasse comigo e não desejava sua liberdade e independência. Eu era dependente dele e por isso achava que o estava ajudando, mas só o prejudiquei. Eu o mimei muito e depois ele não conseguia ser independente. No meu leito de morte, ele nem apareceu. Eu vivia também para outras pessoas e elas nunca me deram nenhum valor. Podia ter feito tantas coisas na vida, estudado, trabalhado, me dedicado à vida espiritual, mas perdi toda uma encarnação vivendo em função de outras pessoas." Uma outra alma que parecia muito triste disse: "Sim, eu desperdicei minha vida mergulhando no trabalho e vivendo apenas para conquistar bens materiais. Meu objetivo na vida eram os melhores cargos, os melhores salários, ganhar mais e mais dinheiro, status e uma posição de destaque. Vaidade das vaidades. Tudo isso era apenas vaidade, como diz Salomão na Bíblia. Perdi 70 anos da minha vida com bobagens, futilidades e remoendo coisas supérfluas. Como gostaria de ter uma outra chance e cuidar mais de mim mesmo, ajudar outras pessoas, amar mais, dar valor às coisas simples da vida, me ligar no espírito eterno que sou, ter vivido mais a vida espiritual e não as ilusões do mundo material. Aqui no plano do espírito, nada podemos trazer da matéria." Uma alma que parecia um pouco agitada e até irada dizia: "Aquele líder religioso me enganou. Ele me prometeu um paraíso no céu se eu desse o dízimo, se seguisse os dogmas da religião, se eu fosse casto e reto, e eu estou aqui, nesse vale sombrio, amargando todas as consequências de um vazio interior pela total perda de tempo. Gostaria de voltar à vida e mudar de postura. Não acreditar cegamente em líderes religiosos. Ter fé apenas em Deus. Amar e não cultivar dogmas ou verdades prontas e acabadas. Poderia ter exercido a verdadeira espiritualidade. Mas perdi tempo, muito tempo, e fui um hipócrita. Não praticava o que eu mesmo pregava. Mas pensando bem, no fundo ninguém me enganou. Eu mesmo que me deixei enganar, pois acreditar em dogmas e no fundamentalismo
Era algo muito mais cômodo do que me desenvolver espiritualmente e me tornar uma pessoa melhor, mais humilde e mais amorosa. Outros espíritos diziam: eu desperdicei minha vida com sexualidade descontrolada. Já eu desperdicei minha vida com intelecto agudo e muito conhecimento teórico, mas sem prática e sem experiência direta. Eu fiz algo muito comum. Desperdicei minha vida me julgando sempre superior a outras pessoas e não compreendi que esse sentimento de superioridade nada mais era do que uma forma de abafar a imensa insegurança e inferioridade que eu sentia. E assim, muitos relatos nos foram passados pelos espíritos presos ao Vale dos Arrependidos. Almas que desperdiçaram a oportunidade que Deus lhes deu de evoluir espiritualmente, se detendo em questões banais, transitórias e sem nenhuma importância para a verdadeira vida, que é a vida do espírito imortal que somos. Você, que ainda está encarnado e vivendo a sua vida, não faça como esses espíritos, que jogaram suas vidas fora, levando existências superficiais, sem alma, sem profundidade, sem se perguntarem quem são e o que estão fazendo aqui. Almas que vivem apenas pelo corpo e pelas aparências do mundo, e não pelo espírito e pela verdade. Você tem tempo de mudar. Não desperdice essa sagrada oportunidade de desenvolvimento espiritual que Deus te deu, que é a vida. Autor: Hugo Lapa.